Oi, meu nome é Júlia e, bem, esse é um tipo de vídeo que eu assistia há alguns anos atrás, entrevista após um ano, e eu queria experimentar. Eu não sei onde eu vou publicar isso, se eu vou ter coragem de publicar isso, se eu vou guardar. Mas, bem, basicamente eu vou fazer algumas perguntas pra mim e daqui a um ano eu vou fazer as mesmas perguntas pra ver o quanto eu mudei. Eu deveria ter feito esse vídeo no ano passado, no caso 2022, mas eu não fiz porque eu fiquei atropelando isso. E eu decidi fazer agora porque se eu ficar atropelando mais eu não vou fazer nunca. Então, vamos lá para as perguntas. Hoje é dia 3, madrugada, né, dia 3, do 1 de 2023. Acabou de virar o ano, eu ainda não sei o que vai acontecer esse ano, mas esse é o dia de hoje. Eu tenho 17 anos e faltam 3 meses para fazer 18. Eu só uso o Instagram no momento. Eu uso o Twitter também, mas eu nem conto como rede social porque eu mal posto coisa lá. Mas eu acho que devo ter uns 30 seguidores no Twitter. E no Instagram eu tenho 1.290. Acho que o que tá na mídia agora é a mudança, né, de presidente. Porque o presidente Lula entrou no poder agora, saída do Bolsonaro. Eu estou caminhando pro meu 3º ano. Graças a Deus passei. Pelejando, mas passei, né? Não. No ano de 2022, o projeto que eu participei, que eu mais gostei, acredito que foi o NEG, né, o Núcleo de Gênero, que foi o que eu entrei. De todo o NEG, o projeto que eu mais senti, assim, que teve uma grande importância pra mim, foi o Maio Laranja, que foi um projeto que eu dei a ideia. Eu queria que tivesse sido mais explorado, mas eu acredito que a gente já deu um primeiro passo nesse tema. Espero explorá-lo melhor esse ano. Eu tô caminhando pra ser a presidente do Núcleo de Gênero desse ano. É difícil falar de 2022 pra mim. Eu não realizei nenhum sonho em 2022. Também não realizei nenhuma meta. Em alguns aspectos eu sinto até que eu retrocedi. E isso não é algo legal de se dizer. Porque a gente espera que com o passar do tempo a gente avance. Eu sei que eu amadureci. Mas no quesito buscar as coisas, realizar as coisas, eu não sinto que eu fiz isso. Eu acho que eu fiquei presa em muitos afazeres, em muitas coisas, em muitas situações. E isso acabou virando uma barreira para que eu realizasse sonhos. Mas Deus me permitiu realizar um sonho no início de 2023, que foi ir ao show do Pregador Lu, que era um sonho que eu tinha desde criança. Então, poder ver ele de perto, poder tirar foto e viver aquele momento foi uma coisa, assim, extraordinária. É complicado, como eu disse, assim, 2022 não foi um ano de muitas boas notícias, mas eu acho que a melhor coisa que aconteceu pra mim e pra minha igreja foi a entrada dos novos pastores, e isso trouxe muitas coisas boas pra nós. Muitos amigos meus, que eu conheci esse ano também, aceitaram Jesus, e isso é uma coisa muito boa de se dizer. E eu espero que eles continuem nessa caminhada e eu oro para que isso aconteça. Eu também fiz amizades incríveis esse ano. Antes de entrar na escola que eu estou, um dos meus grandes medos era que eu ficasse sozinha. Quando eu cheguei, eu vi amizades minhas passadas e descobri que uma das minhas melhores amigas estaria estudando lá. E, bem, no primeiro ano foi basicamente eu sendo o dementador da alma dela, na cola dela. Mas, infelizmente, a gente não estuda na mesma sala, então na sala de aula era algo um pouco triste não ter muitas amizades. Fazer essas amizades esse ano foi algo que me proporcionou grandes memórias dentro de sala de aula. Encontrar essas pessoas que não só me fazem bem, mas como também compreendem o que eu vivo porque partilham da mesma fé que eu, foi algo extraordinário pra mim. Eu falei até sobre isso com a minha mãe hoje. As coisas que eu mais tenho prioridade no momento é a minha vida ministerial, os 2 ministérios da qual eu faço parte, que é o Ministério de Mídia e o Ministério de Louvor. A minha vida profissional, no momento eu trabalho como designer gráfica, mas eu tô meio parada porque eu tô sem ferramenta de trabalho, então. E também a minha vida escolar. Eu quero... Uma prioridade nesse momento pra mim é de fato eu entender o que eu tô planejando pro meu futuro e poder dar um caminho pra isso, sabe? Eu sei que não tem problema eu não saber o que eu quero ainda, mas eu sei que também quando você tem uma ideia do que você quer fazer, do que você planeja pro futuro, já é um grande primeiro passo porque você consegue criar um foco, e é o que eu planejo. Em determinados aspectos, sim, no caso do ano passado seria 2021, eu vejo que, por mais difícil que fosse, 2022 me proporcionou compreender áreas da minha vida que 2021 eu não entendia. Porém, em outros aspectos, como eu disse, eu sinto que eu acabei voltando a etapas da minha vida que eu já tinha resolvido. E eu acho que porque eu vivi essas coisas novamente, fiquei abrindo esses ciclos que eu tinha fechado, eu sinto que eu perdi
uma confiança que eu tinha em mim mesma. Eu me sinto um pouco mais insegura em determinadas áreas. Em determinadas coisas eu sinto que eu tenho mais confiança, né? Eu tenho um pouco mais de cabeça, tenho um pouco mais de maturidade para lidar. Mas em outras eu sinto que eu meio que acabei retrocedendo. E isso me causa uma insegurança. Nunca é tarde para você poder melhorar essas coisas, né? Então eu acredito que é melhor eu me pegar nisso do que na ideia de que eu acabei errando e nunca mudar. Eu sinto que eu sou menos impulsiva do que em 2021. Mas eu ainda sou uma pessoa impulsiva. E por isso, essa minha impulsividade me gerou situações que fizeram com que meu estado mental, não, meu estado psicológico, talvez, fica estranho falar isso, parece que eu tô louca, e talvez eu esteja, mas eu sei que hoje eu consigo lidar melhor, por exemplo, com minha ansiedade. Eu ainda lido com crises de ansiedade, são coisas difíceis, então acaba sendo algo que eu oscilo, sabe? E fugindo um pouco dessas questões, uma outra coisa que eu tenho lidado é com o TDAH, e nesse ano passado eu comecei a perceber que eu talvez tenha. Não procurei um diagnóstico, talvez eu devesse procurar um diagnóstico, mas eu tenho receio de ter um diagnóstico e acabar me escondendo atrás disso. Então, talvez daqui a uns anos eu mude, talvez eu esteja errada e daqui a, sei lá, anos eu veja isso e pense como eu era estúpida de não ter procurado um diagnóstico. Mas no momento é o que eu acredito que seja melhor pra mim. Como eu disse, no momento eu não tenho muita ideia do que eu quero pro meu futuro. Dizendo que eu tenho um plano B, enquanto eu não procuro um plano A. Que é me tornar designer, estudar design na faculdade, ou talvez não, ou só ingressar nessa área. Eu tenho também alguns sonhos que vão além da minha vida profissional, que no caso é um sonho que eu tenho de me tornar uma missionária. Eu senti isso em 2019 para 2020, e de 2020 para 2021 eu comecei a sentir certeza, mas de 2021 para 2022 eu acabei me distanciando dessa ideia. Eu não sei exatamente dizer o porquê agora. Talvez eu saiba e eu só não saiba expressar o porquê. Mas ainda é algo que existe dentro de mim e que eu não posso ignorar. Quando for o momento, de acordo com a vontade dele, ele vai começar a trilhar os meus caminhos por isso. E talvez ele já esteja e eu não perceba. Eu já falei, né, que 2022 foi um ano cheio de notícias ruins pra mim. Apesar das coisas boas que aconteceram e que eu prefiro me apegar, ele foi cheio de situações difíceis. Foi a morte do meu tio. Em 2022, o meu tio, ele, de forma repentina, veio a partir. E até agora isso ainda é algo difícil de entender e lidar. O meu tio, ele não foi só um tio, ele também era uma figura paterna pra mim e pra minha irmã. Eu sou de São Paulo, como alguns sabem, e por um período lá em São Paulo, a única outra família que a gente tinha era a família da minha tia, e isso envolve meu tio, né? Então, tudo que envolvia eventos, né, familiares, tipo Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Crianças, tudo ele tava lá. E o meu tio, ele era uma pessoa difícil de lidar com relação à personalidade dele, mas eu o amava muito. E eu acho que a coisa mais difícil pra mim nisso tudo foi que eu nunca tive oportunidade, eu nunca tive coragem de dizer isso a ele. E eu nunca disse o quão importante ele era pra mim e pra minha família. E agora eu não vou ter mais a oportunidade de dizer. E isso é algo doloroso. Mas eu prefiro me apegar à memória de uma saudade do que de um remorso. Porque apesar de eu nunca ter dito, eu espero que o meu tio tenha sentido isso. Há 2 anos atrás eu vim perder também um outro tio. Não era tão próxima dele quanto o meu tio Calá, mas também foi uma partida muito dolorosa, porque nós acompanhamos todo esse período da doença dele, que foi o meu tio Orivaldo. Então perder essas duas figuras num período de tempo tão curto foi algo muito doloroso, porque me fez pensar durante a partida dele em como a vida é rápida. Em como você pode estar com alguém importante hoje e momentos depois essa pessoa partir, sem você poder se despedir dela. E aí, será que você aproveitou o tempo que você estava com ela? Eu tentei e tento demonstrar mais o que eu sinto desde a partida dele,
depois que ele partiu, eu vim a ter alguns momentos de crise, de sensação de como seria perder outras pessoas, sem nunca ter demonstrado ou conseguido demonstrar pra elas tudo o que eu sinto por elas. Não quero que esse vídeo se torne mais triste do que já parece ser. A morte do meu tio foi uma das coisas mais difíceis desse ano. Houveram outras coisas que eu prefiro que não entre agora no assunto, e espero que se resolvam até o próximo ano. Eu acho que até então foi a viagem de 2020 a um resort no aniversário da minha prima. Não viajei esse ano, mas um lugar que eu já fui, que eu mais gostei, foi a férias de carnaval que tive com a minha igreja em 2022, no mês de fevereiro. Aprenda a se dar mais o seu valor e não seja tão cruel consigo mesmo. Para de se martirizar demais. Aprende a dar valor para quem realmente te dá valor. Se apegue àquilo que você tem certeza que te faz bem. A partir do momento em que você tem dúvidas, é porque provavelmente aquilo não te faz bem. Para de se apegar tanto nas coisas ruins que acontecem à sua volta. Porque quando você caminha para voltar a ser uma Júlia negativa como você já foi, você perde momentos que poderiam ser melhores do que você imagina. Porque você está se apegando a situações, a pessoas, a momentos que não te fazem bem. Por fim, aprenda a tirar mais tempos para você e se priorizar. A sua companhia é aquilo que vai permanecer e não as outras coisas que você tem priorizado. Como foi esse ano? Você conseguiu descobrir o que você quer fazer? Como é que tá a igreja? Como é que estão as pessoas que estão na igreja, os ministérios? Você vai entrar na faculdade? Você sentiu que fez alguma coisa que caminhasse para essa independência que você tanto quer ter? Você aprendeu a se amar? Como que tá a sua vida espiritual? Eu espero que você tenha aproveitado esse último ano na escola, porque as pessoas dizem que é o melhor e é o que você mais vai lembrar. Espero que você tenha feito novas amizades e esteja vivendo uma fase boa, melhor do que você viveu ano passado. Que você esteja vivendo um momento familiar melhor também. Acho que é isso. Esse foi o meu ano. Eu estou bem. O fato de viver coisas ruins não significa que eu estou mal. E é isso. Esse foi o ano de Júlia Milena.